Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do Democracia em Debate com o nosso convidado residente, o Dr. António Cunha, deputado da Assembleia da República, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto. Doutor, é um prazer tê-lo novamente no Democracia em Debate. Esta semana, portanto, poderíamos já ir para a entrada do programa, poderíamos abordar um tema que tem a ver precisamente com a questão do Procurador José Guerra, portanto, que vai passar a ser Procurador-Geral Adjunto. E o doutor traz-nos aqui este tema porque depois de toda aquela celeuma suscitada por esta situação e pelos lapsos no currículo de José Guerra, e que o governo depois, na sequência do envio dos documentos às instâncias europeias, o governo veio dizer que diz que não foram determinantes, esses lapsos não foram determinantes. No entanto, esta questão não deixou de levantar alguma celeuma. O doutor traz-nos novamente este tema aqui, por alguma razão, doutor? Ora, boa noite, Miguel, boa noite aos nossos espectadores. Sim, claramente, porque é muito estranho. E eu até iniciava este tema com aquele provérbio: qual a coisa, qual é ela, que antes de ser já o era. Portanto, finalmente José Guerra passou efetivamente, num concurso entre 63 magistrados, portanto, ele creio que ficou em nono lugar e finalmente vai ser, ou já é, Procurador-Geral Adjunto. Agora, o que é preciso lembrar é fazer aqui, a propósito disto, uma leitura política. Ou seja, trata-se de um magistrado que, como toda a gente se recordará, e se não se recordarem, eu vou fazer esse exercício de memória aqui. Portanto, ele esteve no centro da polémica por não ser precisamente Procurador-Geral Adjunto, que já o é agora. Portanto, quando em novembro de 2019 o governo enviou uma carta ao Conselho da União Europeia para justificar porque é que preferia este magistrado em detrimento de Ana Cara Almeida, que tinha ficado em primeiro lugar no concurso, portanto, tinha sido a candidata escolhida por um grupo, atenção, de peritos europeus. Portanto, referia-se que José Guerra, nessa informação dada pelo governo, referia-se que José Guerra era Procurador-Geral Adjunto, o que toda a gente sabe que era falso. Pronto, um ano e meio depois, afinal, esta informação já está certa agora. Ora bem, José Guerra, recordando, foi nomeado por este governo para um cargo que exigia que se tivesse, digamos, a classificação de Procurador-Geral Adjunto, coisa que não tinha. Mas mesmo assim foi nomeado. E, portanto, foi nomeado e em detrimento, como disse há pouco, de Ana Cara Almeida, que tinha e que cumpria esse requisito. Ana Cara Almeida era Procuradora-Geral Adjunto. E, portanto, este tipo de situação, este tipo de meter a foice em Seara alheia, que foi aquilo que o governo fez, portanto, esta promoção, isto foi, e do meu ponto de vista, continua a ser vergonhoso. E repare, isto é apenas mais um episódio triste, rocambolesco, que envolve quem? A Ministra da Justiça e o Primeiro-Ministro num conjunto de mentiras, de omissões. É impressionante. Portanto, ele foi nomeado por este governo a 24 de julho de 2020. Ou seja, reparem bem a data. Portanto, bem antes do início das férias de verão. Posso fazer a leitura de que ver se isto, durante o agosto, e com as notícias, com o desconfinamento, etc., se isto passava. Depois, ele ficou em segundo lugar numa avaliação de um painel internacional independente, atenção, e foi escolhido depois de intervenção direta do governo português. Intervenção direta. E eu pergunto, então, mas houve concurso para quê? Claramente houve aqui uma interferência, houve aqui aquilo que nós, portugueses, todos bem conhecemos, houve aqui uma cunha ao mais alto nível. Depois, isto sabe-se, em outubro a Ministra da Justiça é chamada ao Parlamento para esclarecer este caso e afirma, e eu digo, que tenho peso nas palavras, afirma mentindo, que o importante era que não houvesse interferência do governo, quando ela bem sabia que tinha havido. Depois, em dezembro, a partir de uma notícia, se não estou em erro, da SIC Notícias e do Jornal Expresso, portanto, ficamos a saber todos, porque foi público, que
que o governo tinha dado informações falsas sobre o currículo de José Guerra. E tinha dado essas informações falsas para quê? Para justificar a sua escolha, dizendo que era Procurador-Geral Adjunto, quando na verdade não era. Portanto, repare, isto levou à instauração de um processo-crime pela Procuradoria-Geral da República, levou à admissão do responsável por quem tinha enviado a carta, que era, se não sou erro, Miguel Romão, que era o diretor-geral da Política da Justiça, não é? Portanto, aqui alguém tinha que cair, e caiu ele mais fraco, não é? Nessa carta que tinha sido enviada, que depois Miguel Romão veio dizer, e depois todos se recordam que essa carta esteve no site da Direção-Geral da Política e da Justiça por pouco tempo, depois foi retirada, em que ele dizia que tudo o que tinha sido enviado tinha sido com conhecimento da Sra. Ministra da Justiça. E, portanto, nessa carta havia erros factuais, erros que indicavam como responsável, por exemplo, por uma investigação e acusação do caso da UGT, por causa dos fundos europeus, quando na verdade ele apenas representou o Ministério Público no julgamento. Portanto, o ministro mentiu, deu justificações falsas. E, portanto, nós já na altura aqui também neste programa o dissemos que isto que era gravíssimo, isto punha em causa a credibilidade do governo perante as instituições europeias. E, portanto, depois, quando a ministra se viu entre a espada e a parede perante factos concretos e irrefutáveis, lá veio dizer que o governo tinha enviado, afinal, dados errados. Dados errados. Ou seja, agora, aqui usando um pouco de ironia, coisa pouca, portanto, ou seja, a ministra da Justiça mentiu. E já na altura o Dr. Rui Rio tinha dito que ela não tinha condições para exercer o cargo. Isto em janeiro, no início de janeiro deste ano. Mas o que é facto é que ela continua. Era isso que eu lhe ia perguntar, doutor. Um processo cheio de incidências, já percebemos até pela sua exposição. O doutor também eu disse há instantes que a Ministra da Justiça andou mal, digamos, neste caso. Na altura, como disse o Secretário-Geral do próprio PSD, pediu a admissão da Ministra da Justiça. Ela, de alguma forma, na sua ótica, e tendo em conta tudo aquilo que está aqui e a análise que fez desta situação e todas as incidências, deveria ter tido outra atitude perante esta situação? Na sua ótica, doutor? Miguel, é evidente, isto tudo, quer dizer, o que nasce torto tarda nunca se endireita. Portanto, nós temos uma ministra que mentiu, temos um primeiro-ministro que acha que mentir é normal, portanto, temos um governo que, para colocar alguém em lugar de destaque, alterou um currículo, deu informações falsas sobre um currículo. Agora eu pergunto-me, mas isto é normal? Quer dizer, toda a gente, em qualquer concurso, relativamente a este de uma pequeníssima dimensão, por exemplo, numa escola, em qualquer sítio, uma coisa destas, credo, era o fim do mundo. Imagem do país que serve. Agora, estamos a falar de algo que é ao mais alto nível, ainda por cima a nível europeu, com projeção europeia, e para este governo, para António Costa e para a ministra, isto é tudo normal. E agora, claro, para, digamos, as coisas não ficarem tão más como já estavam, eu não sei se não ficarão mais, ele agora, por concurso, lá chegou a Procurador-Geral Adjunto. Portanto, isto não é normal, não houve consequências políticas relativamente a isto, não houve, e isso é grave. Estamos a falar de uma ministra da Justiça, e todos nós sabemos, não é? Até por via daquilo que está a ser, ou da projeção que tem tido a Operação Marquês relativamente a um ex-primeiro-ministro nosso, do PS, por sinal, do qual António Costa foi número 2, não é? Repare, como é que os outros países europeus olham para nós, perante isto? Portanto, doutor, não é normal, isto não é normal, isto em qualquer país da União Europeia, a ministra caía e o António Costa tiraria as devidas ilações relativamente a isto. Isto parece uma balbúrdia do faroeste. Muito bem, o doutor já de alguma forma já disse, eu ia lhe perguntar, mas antecipou de alguma forma a própria imagem não só do governo, mas do país já é afetada em todo este processo. Miguel, é evidente que já saiu, só que o governo joga sempre com uma coisa
a favor. Que eu não queria entrar aqui em nenhuma teoria da conspiração, mas há coisas que vêm para a imprensa e rapidamente se deixam de falar. E é natural que as pessoas têm outras preocupações, não é? Se vão esquecendo, isto vai caindo um bocadinho na penumbra e na espuma dos dias. Mas isto é um assunto que é demasiado grave, entende? Carambas, então alteram-se currículos. Há um concurso internacional, portanto europeu, em que há um júri que é independente, júri europeu, atenção, e de repente o governo diz: oh, meus amigos, este senhor ficou em segundo, mas nós queremos que ele vá para primeiro. Mas porquê? Porquê? Os concursos não valem nada, o mérito não vale nada. Doutor, Portanto, isto há que tirar daqui ilações e para todos nós sabermos com o que é que podemos contar. Aliás, temos vários casos nisto da administração interna. Olha, enfim, são tantos, não é? E isto já se arrasta desde a legislatura anterior. Nós vimos muito bem as relações familiares deste governo que havia, que agora já foram, vá lá, mais ténues. Vemos nos concursos, eu lembro, por exemplo, as golas, quer dizer, há coisas que pá, isto não está certo. doutor, Não é assim que se governa este país. As pessoas olham para nós de fora com desconfiança. E, portanto, depois, claro, fala-se em corrupção, fala-se em tanta coisa, e quem vai levando este país para a frente, que são os portugueses, não é? Mas, efetivamente, e é este também o espelho daquilo que é a classe política, entende? Porque depois, perante isto, pá, da direita à esquerda e da esquerda à direita, passando pelo centro, somos todos detalhados como corruptos, como aldrabões, como falsificadores de currículos, etc, etc, etc. Isto não pode ser. O são os exemplo rótulos que depois se tem que criam, vir não de é, doutor? cima. Diga, Miguel. Estava-lhe a perguntar, doutor, depois são os rótulos, isto depois em termos da opinião pública, daquilo que a opinião pública extrai destes processos, são os rótulos e os estereótipos que se criam. São os rótulos, são os estereótipos, como o Miguel está a dizer muito bem, e mais, e se é este tipo de situações que faz com que emerja quem? Os populismos, os extremismos, principalmente os extremismos de direita, não é? Portanto, a extrema-direita está aí, está-se a alimentar disto tudo, não é? Deste tipo de situações como é evidente que as coisas ainda estão em fase relativamente à Operação Marquês, tudo ainda está, o Ministério Público irá recorrer, José Sócrates também é um direito que lhe assiste, obviamente, mas como as pessoas não percebem estes processos da justiça tão, tão difíceis de entender para quem não tem formação jurídica, para quem não tem formação em direito, que as pessoas olham e dizem: isto não vale a pena ser sério, não vale a pena andar a cumprir. Não é? O que vale a pena é o que as pessoas dizem à boca cheia. E é normal que eu diga: o que vale a pena é meter a mão na massa. Entende? Como é que depois de todo aquele processo, e já falámos disto a semana passada, eu não podia estar aqui a repetir, não é? Em que está preto no branco que houve milhões, não foram só 1,7 milhões de euros. São mais de 23 milhões de euros que não se sabe como é que eles apareceram e de repente isto fica em nada ou em quase nada. Ainda por Real, cima com o juiz que se dá ao luxo de durante 3 horas dar ali reprimendas e recados ao nosso Ministério Público. doutor, Repara, isto, as pessoas olham para isto e veem: ora bem, temos uma Ministra da Justiça que mente, temos um Primeiro-Ministro que acha isto normal. E, portanto, daqui até aos... Eu não estou a criticar o juiz, atenção, mas isto tem que ser explicado. Há opções, é evidente que o juiz tem o poder discricionário de fazer aquilo de acordo com a justiça bem entende. Mas agora estou curioso para saber qual é que vai ser o resultado do recurso do Ministério Público. Estou mesmo curioso. É pena que estas coisas demorem demasiado tempo. muito bem.
Doutor, deixe-me partir para um segundo tópico que tem a ver precisamente com o desconfinamento e o processo de desconfinamento que está em curso. Ontem iniciou a segunda fase de desconfinamento, abriram as escolas do ensino secundário, o ensino superior. Eu gostava de ouvir também sobre esta questão, doutor. Não sei se, portanto, tem já uma leitura da forma como este processo está a ser feito, portanto, e expectativas relativamente a esta reabertura do secundário e do superior. Bom, eu olho para este desconfinamento com alguma esperança, mas há aqui algumas notas a dar, porque portanto, o regresso do ensino secundário e do superior, o superior é diferente porque as universidades têm autonomia, há universidades que vão optar principalmente pelo regime misto, portanto, pelo regime em presença e pelo regime online, mas o que é facto é que isto vai fazer com que os alunos do ensino secundário, os alunos do ensino superior, isto vai tudo levar a um aumento da circulação de cerca de 2,5 milhões de pessoas a mais, entre alunos, professores, funcionários e pais. Vai haver, obviamente, um aumento também nos transportes públicos do número de pessoas que vão começar, digamos, que já começaram ontem a circular. Ora bem, no que diz respeito às escolas, e de acordo com as informações que nós vamos tendo, nós percebemos que as escolas, afinal, não são um lugar tão seguro do que o Sr. Ministro apregou. E repare uma coisa, não há aqui nenhuma incongruência naquilo que eu estou a dizer. Não é por causa das escolas não estarem preparadas ou organizadas, que o estão. Mas todos nós sabemos que portanto, o número de alunos que se movimentam agora em espaços pequenos, quer nos autocarros, quer até depois, mesmo nas salas de aula, não é? E relativamente a este aspecto, a concentração de 25 até 30 alunos por sala de aula, porque não se conseguiu diminuir o número de alunos por turma porque o espaço não aumenta. Portanto, as escolas estão limitadas ao número de salas que têm. Portanto, e repara o que era dividir turmas a meio. Isso duplicaria o número de espaços, de salas necessários para que os alunos pudessem ter aulas e o número de professores. Entende? Portanto, houve aqui uma solução que o ministro nunca quis dar grande relevância, mas que as escolas, coitadas, no bom sentido, obviamente, tentaram dirimir esse problema. Portanto, agora, este problema das escolas tem a ver também, sobretudo, como eu já disse, com aquilo que vem do exterior, não é? Como fonte de propagação da própria doença, ainda para mais, a ciência vai evoluindo relativamente ao estudo do SARS-CoV-2, como todos nós sabemos é o vírus que provoca a Covid-19, há novas mutações. E essas novas mutações são mais, entre aspas, agressivas na transmissão entre jovens e crianças. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que o confinamento, muito bem, certo, portanto há números, o governo está-se a basear naquilo que os entendidos na matéria têm dito. Agora, o que eu digo é que é preciso muita cautela e é preciso cumprir à risca as orientações que a Direção-Geral de Saúde tem dado já há bastante tempo. E, portanto, era muito importante que as próprias escolas e as próprias universidades, e os espaços são muito maiores, obviamente, mas as próprias escolas, que tenham condições para que possam aumentar, digamos, o distanciamento social entre os alunos. E que haja, e começou ontem, uma testagem generalizada e regular dos alunos. Portanto, felizmente, há aqui uma nota também positiva a dar, felizmente o pessoal docente e não docente está, na sua grande maioria, vacinado, já com pelo menos uma dose da vacina, mas mesmo assim as escolas, é preciso, nós sabemos que as escolas não deixam de ser um ponto crítico, não é? Doutor, deixe-me só pegar E na sua depois há aqui uma coisa que nós já aprendemos com aquele segundo desconfinamento, que a maioria das pessoas do segundo e terceiro ciclos,
portanto, que retomaram já o ensino presencial há 2 semanas, como eu disse, têm alertado para o incumprimento por parte dos alunos, de algumas regras, portanto, que eles não cumprem. Portanto, e eles sentem alguma insegurança. E uma vez que estamos aqui a falar de alunos do segundo e do terceiro ciclo, de alunos desde o quinto ano até ao nono ano, não é uma população assim tão pouca, não é? E, portanto, é bom, é ótimo que os nossos alunos regressem às escolas, é bom que as nossas escolas estejam abertas, mas, volto a referir, todo o cuidado é pouco. E nós vamos ver o resultado deste terceiro desconfinamento daqui a 15 dias. Doutor, mas deixe-me só pegar na sua deixa para lhe até colocar esta questão. Mas temo que o processo de vacinação, como disse há instantes, de docentes e não docentes, decorreu e, como o professor disse, muitos professores já têm a primeira toma, já foi administrada a primeira toma, mas temo que de alguma forma, até porque já existem alguns surtos em estabelecimentos de ensino, agora com o abrir, com mais ciclos, com mais alunos a circular, mais pessoas a circular, porque há todo um conjunto de atores e agentes que gravitam à volta daquilo que são os estabelecimentos de ensino, temo que possam surgir novos surtos? Eles vão surgir, Miguel, de certeza. Portanto, o que nós estamos a contar é que, com a testagem em massa dos nossos alunos, as coisas possam correr bem. Agora, é preciso é que se cumpra mesmo a testagem em massa, porque isso, repare, aparecerão sempre focos. Isso, a doença está aí. Agora, nós temos é que estar à espera disso e atalhar o mais rapidamente possível para se saberem onde é que estão as cadeias de transmissão. E para isso a testagem em massa é importantíssima. A testagem em massa, por um lado, dos alunos, e a vacinação dos professores portanto, do pessoal docente e não docente, acho que se conseguirá haver aqui um equilíbrio no sentido de que, apesar de haver infecções, não é? Nós consigamos atalhar a tempo e que consigamos a tempo identificar as cadeias de transmissão. Isso é muito importante. Portanto, a partir do momento em que a cadeia de transmissão está identificada, portanto, esses alunos ou essas turmas, ou o número de alunos que o delegado de saúde entender por bem, portanto, ficará confinado. Agora, é preciso é que esses alunos tenham condições para, em casa, continuarem a ter um ensino à distância. E isso é muito importante. Portanto, nós sabemos o que é que aconteceu há um ano atrás. Fomos todos forçados a ir para casa, fomos todos forçados num fim de semana a mudar o paradigma do ensino e houve muitos alunos que ficaram para trás. Felizmente já estão os computadores a chegar às escolas, felizmente, e portanto com um ano de atraso, mas já estão. E, portanto, isso é possível que as coisas corram bem. E também há uma coisa, Miguel, nós estamos a 20 de Abril, daqui a um mês e meio, 2, portanto, as escolas acabam no sentido de que a sua atividade letiva acabará, e portanto, mas eu volto a dizer, com a vacinação a correr ao ritmo que está a correr, e há aqui uma palavra que eu também acho que eu devo fazer para a forma como as coisas estão a ocorrer em termos de vacinação, graças também à organização, mas muito do apoio dado pelas nossas autarquias, que aqui deixo essa nota digamos, de louvor às nossas autarquias que têm sido parceiras em todo e que têm sido desde sempre. Elas foram as primeiras a ir para o terreno para socorrer as pessoas e para as ajudar. E no que diz respeito aos nossos alunos, foram as autarquias as primeiras digamos, a emprestarem ou até algumas a darem o material necessário para que os seus alunos pudessem ter condições para acompanhar a escola a partir de casa. Portanto, eu acho que, e quero ter essa esperança de que nós, com testagem em massa, com a vacinação a correr ao ritmo que está, havendo vacinas, obviamente, até estou curioso para saber hoje qual é que vai ser o resultado da Agência Europeia do Medicamento sobre
a nova entre aspas, vacina da Johnson Johnson, mas pronto, nós, havendo vacinas, está provado que a estrutura que foi montada está a funcionar bem. E, portanto, haja esperança de que tudo. Eu tenho esperança de que poderemos estar no bom caminho para dirimir um pouco e para aliviar um pouco aquilo que tem sido os últimos meses de confinamento. Doutor, deixe-me ir para um terceiro ponto que o doutor irá escalpizar aqui connosco e tem a ver ainda com a decisão com a decisão do juiz Ivo Rosa e foi conhecida na última semana e com o caso de José Sócrates. O doutor traz-nos aqui, portanto, fala num estranho silêncio do PS relativamente a esta matéria. Esta semana, na outra semana, o ex-primeiro-ministro José Sócrates dá uma entrevista a um órgão de comunicação nacional em que tece duras críticas à estrutura política do Partido Socialista. O que é que, doutor, considera que o PS neste processo esteve mal, andou mal? É assim, estrategicamente o PS está a fazer, e António Costa nisso é uma pessoa extremamente perspicaz, porque ele sabe como é que se movimentam as massas de opinião. Ele quer que isto vá para, como eu disse há um bocadinho, vá para a penumbra dos dias, não é? Mas de facto há aqui um estranho silêncio do PS e de António Costa sobre aquilo que foi a acusação de José Sócrates. Afinal, mas quem é que foi José Sócrates? Não é? Quem é que foi? José Sócrates foi tão só um primeiro-ministro de Portugal, foi o primeiro dirigente do PS candidato a umas eleições legislativas que conseguiu a primeira maioria absoluta para o Partido Socialista, não é? E até agora apenas o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foi o único que teceu duras críticas a José Sócrates, depois de Ivo Rosa pronto, levar a julgamento por crimes de branqueamento de capitais. E nós sabemos porque é que o Presidente da Câmara de Lisboa assim reagiu. Porque ele tem eleições aí à porta, não é? E convém-lhe distanciamento da personagem. E depois há uma coisa, ele com aquela intervenção fez um favor à sua candidatura, como é óbvio, e fez também um favor ao PS, porque na entrevista que o Miguel referiu há pouco, não é? José Sócrates reagiu violentamente nas palavras, esbracejou, e isso por um lado convém ao PS, porque há aquela imagem que quanto mais José Sócrates bracejar, mais se afoga e mais o PS fica, digamos que, distanciado daquela imagem de alguém que foi dirigente do PS, foi primeiro-ministro deste país e que está acusado por crimes que são, do meu ponto de vista, hediondos para quem teve a honra de ter sido primeiro-ministro deste país. Agora, o que é facto é que isto não é só de agora. O Partido Socialista nunca, mas nunca por nunca fez, digamos, uma espécie de ato de contrição sobre a governação de José Sócrates que nos levou à bancarrota, entende? Portanto, mais, até para além de não ter feito esse ato de contrição, de ter feito esse reconhecimento, não é? Ainda hoje, e eu vejo isso na Assembleia, quando há os debates, principalmente em plenário, ainda hoje ele culpa Passos Coelho, não é? E a Troika pelos erros drásticos daquilo que foi a governação socialista de José Sócrates e que nos levou ao estado de bancarrota a que este país chegou e que vai demorar anos e anos e anos a sairmos disto, porque a nossa dívida é brutal. Repara uma coisa, Miguel, este país tem feito alguns investimentos à custa de dinheiros europeus. Porque do orçamento do Estado as coisas
andam ali, como se diz aqui embaixo, res vés campo de Ourique. Portanto, aquilo que o PS está, pronto, que fez, e ao não fazer um tal meia-culpa, claro, inequívoco, portanto, António Costa continua em silêncio. António Costa foi número 2 de José Sócrates, antes de ir para a Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, há quem diga, não tenho essas contas e vou falar por aquilo que li, 30% a 40% deste governo, e este governo não são só os ministros, atenção, não é? São ministros, são secretários de Estado, são chefes de gabinete, etc, etc, etc. 30% a 40% desse governo vem por arrastamento dos tempos de José Sócrates. Então, e dessa malta toda, perdoem-me a expressão, não sabiam aquilo que se estava a passar? Não houve sinais de alerta logo com o caso Freeport? Portanto, e repara uma coisa, nós temos de ter a consciência de que o PS tem sido o grande partido do poder neste país desde 1995, desde que a era PSD acabou, com Cavaco Silva. Não é? Doutor, E, portanto, um partido que desde 95, que tem governado, à exceção de 4 anos em que o PSD em coligação com o CDS foi obrigado a governar em condições tremendas, com a tranca cá, coisa que o PS nunca reconheceu, não é? E tirando aquele tempo também de Santana Lopes e Durão Barroso, que não chegou a uma legislatura completa porque o então Presidente da República, Jorge Sampaio, fez o favor, este favor muito irónico e com todo o respeito pelo ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, fez o favor de colocar no governo o PS com José Sócrates à frente, não é? E todos nós sabemos no que é que isto acabou. Portanto, temos de ter consciência de que José Sócrates cresceu onde? No PS. Lidou com pessoas do PS. Fez governos com pessoas do PS. Então, e agora não se diz nada? Aquelas vozes que quando ele foi preso em pleno aeroporto, também para mim foi uma cena deprimente, que estavam, que isto era uma cabala, uma perseguição política e mais não sei o que é, não é? Que agora essas vozes calaram-se todas, está tudo caladinho, não é? Portanto, era importante fica que para o do seu ponto PS... de vista. Doutor, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Pronto, não, mas eu estava mesmo a acabar, Miguel. Sim, Era faz favor. importante que o PS falasse disto, que António Costa falasse disto. E, portanto, e nós também, há aqui uma coisa que eu li no Jornal Espera, porque nós precisamos de saber como é que nós vamos conseguir proteger os partidos de pessoas como José Sócrates. Doutor, agradeço uma vez mais, como disse, o nosso tempo esgotou-se, agradeço uma vez mais os seus sempre pertinentes esclarecimentos. Despeço-me e obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Miguel. Boa noite a todos. Boa noite, protejam-se. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.